Este material oferece alternativas para a formação do leitor literário e sugere orientações e propostas de atividades no âmbito do ensino médio de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Apresentamos 2 propostas de atividades com sugestões para trabalhar a obra literária dentro e fora do ambiente escolar. Ambas têm o texto literário como foco. A primeira explora conteúdos do componente curricular Língua Portuguesa e a segunda busca um diálogo com outros componentes ou áreas. As propostas são divididas em pré-leitura, leitura e pós-leitura. Além disso, propomos uma etapa de aprofundamento, além de referências complementares e bibliografia comentada que vão enriquecer o trabalho dentro e fora da sala de aula. A intenção não é oferecer receitas ou soluções, mas referenciais que possam ser contextualizados na sua ação docente. A ideia é que esses referenciais tornem possível a construção de aprendizagens significativas, que deem importância à cultura letrada na atualidade e preparem os estudantes para uma atuação responsável e criativa na vida social. Um parafuso a mais é uma ótima porta de entrada para a literatura, pois o estilo condensado, divertido e desafiador de narrar situações vividas por muitos na infância motiva a identificação dos leitores e os desafia a ligar os fios da narrativa de uma crônica para outra. A linguagem é muito próxima daquela com que os alunos possuem familiaridade, coloquial, direta, oralizada e popular. Fabrício Carpinejar é um poeta e escritor. Tem grande aceitação pelo público jovem e presença marcante na mídia e nas redes sociais. A conquista do público é feita pelo domínio da língua e pelo jogo de frases curtas. Como ele mesmo diz, tem o costume de contrabandear poesia para as crônicas, propiciando um rico debate sobre os gêneros literários. Em se tratando de um autor multimediático como Fabrício Carpinejar, nada melhor para debater e despertar o interesse para a leitura do livro do que trazer para a sala de aula um bate-papo online como provocação. Que tal procurar respostas para a pergunta: alguém já falou que você tem um parafuso solto? É importante manter um clima de respeito e valorização da diversidade. A observação de elementos paratextuais, como a capa, a contracapa, as ilustrações, também contribui para instigar a leitura e aguçar a curiosidade sobre o que os estudantes vão encontrar no livro. Depois da leitura extra-classe, uma atividade de troca de impressões sobre as crônicas torna possível explorar o tema do livro, que são as memórias de infância do autor, também questões semânticas e sintáticas, além de aspectos ligados à literariedade da obra. Um parafuso a mais propicia a reflexão sobre gêneros literários, como o biográfico, o autobiográfico e o memorialista, em conjunto com as próprias crônicas. É possível recorrer a outras obras do gênero e fomentar o estudo e o debate sobre a mistura entre memórias e imaginação de um ponto de vista literário, procurando identificar elementos como o tipo de narrador, o ponto de vista, a marcação do tempo, do espaço e das ações, além dos personagens. Diversas referências complementares são indicadas para o trabalho em sala e extra-classe. Há também a possibilidade de explorar linguagens contemporâneas próximas do cotidiano dos estudantes, que podem ter relação com os gêneros literários trabalhados, como blogs e as redes sociais digitais. A pergunta que não quer calar: afinal, um parafuso a mais apresenta crônicas ou é uma autobiografia? Nesta etapa, a proposta de trabalho aprofunda as relações com a proliferação de relatos da própria vida nas plataformas digitais. A atividade envolve debate, reflexão e a produção de uma crônica autobiográfica sobre as memórias de infância dos estudantes. A produção pode envolver recursos multimediáticos, como fotografias, ilustrações, áudio e vídeo. Avalie, em conjunto com a turma, a pertinência e as oportunidades de divulgação online do material. Uma
proposta interdisciplinar é um recurso que favorece conexões entre os conhecimentos por meio de relações de complementaridade, convergência e divergência. Um parafuso a mais oferece possibilidade de explorar a percepção dos jovens como sujeitos da história, em consonância com o que explicita a BNCC, na área das ciências humanas e sociais aplicadas. Retome as crônicas lidas, procurando enfatizar, a partir das memórias do autor, o desenvolvimento da percepção de que a história de vida não é algo puramente individual, mas que as vivências estão entrelaçadas na vida de outras pessoas. Incentive os alunos a partilharem suas vivências, contribuindo para promover uma aproximação do conceito de alteridade. O interesse pelo outro favorece uma espécie de descentramento, possibilitando reforçar a ideia de que todos fazemos parte da história. O foco são saberes públicos não escolares, que circulam como memória coletiva na comunidade e que seus membros têm acesso de diferentes formas, suportes ou linguagens. A partir das crônicas e do documentário Dona Cristina Perdeu a Memória, os estudantes são convidados a reconhecer suas memórias materiais como patrimônio individual e coletivo. As lembranças do autor relacionadas aos avós estabelecem relação temática com o documentário, propiciando o contato dos estudantes com pessoas mais velhas da comunidade em que a escola se insere por meio de entrevistas. O evento oportuniza exercitar a capacidade de escutar o outro e tentar se imaginar em outros tempos. Uma experiência audiovisual desafiará a turma a escrever e narrar memórias de temas ligados à comunidade em que se inserem. Uma sessão de exibição e o diálogo sobre as produções contribui para que os estudantes possam se dar conta das histórias e memórias recontadas e também sobre como cada um conectou sua história pessoal à história e memória daquele território. Bom trabalho!